Senhor, Pai, se faça presença, Senhor, no nosso meio, que nós possamos nos esvaziar para que o Senhor tome lugar de honra na nossa vida. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quantos aqui conhecem a história do jovem rico? Alguém? Alguém? Tirando o pastor, algumas pessoas, né? Então, hoje a palavra que eu vou trazer para vocês é sobre o jovem rico. Vai ser, prometo não prolongar muito, vai ser uma palavra curta e objetiva para não estender muito. Lá em Marcos, não precisa abrir, lá em Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A pergunta que eu quero fazer para vocês na noite de hoje é: o que vocês estão dispostos a largar para seguir Jesus? O que vocês têm feito que vocês não têm tido coragem de renunciar para Cristo, para seguir Ele? É o TikTok? É o Instagram? É o Facebook? Eu deixo essa pergunta para vocês. O que vocês renunciaria? O que vocês abriria mão para poder seguir a Cristo? É muito interessante que no início de Marcos, no Marcos 10, 17, a gente vê que um jovem se aproxima de Jesus, um jovem aonde que ele tinha uma condição de vida boa, uma condição de vida aonde que para aquela época era uma condição de vida aonde que, digamos assim, que ele seria, estou dando um exemplo, tá? Que ele seria abaixo do rei, uma classe média muito alta, aonde que ele poderia ter tudo e todos se ele quisesse. E ele chega até Jesus e pergunta para Jesus e faz a seguinte pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá orientação. Ele dá o caminho. Ele dá o caminho. Ele só falta pegar na mão, né? Mas não pegou, então ele só orientou. Ele vai e fala: ele vai e fala que ele tem que guardar os mandamentos de Deus, como por exemplo, não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe. E logo em seguida, o jovem, como a gente pôde ver, o jovem responde ele falando que isso ele já tem feito desde a juventude dele.
Então o Senhor vê e fala: vai e vende tudo, distribui para os pobres e siga-me. O X da questão é: será que o que você está fazendo hoje, seu computador, seu telefone, sua escola, seus amigos, estão te prendendo para que você possa se renunciar? Para que você possa se entregar verdadeiramente a Cristo? É difícil, muito. É muito difícil. É muito difícil. A renúncia dói. Pedir perdão dói. Orar dói. Ler a palavra dói. Louvar, cantar, estar em cima do altar pregando dói, mas é necessário. Mas é necessário. Quantos aqui querem ir para o céu? Levanta a mão. O que você está fazendo para ir para o céu? Quais que estão sendo as suas atitudes que vai fazer para aquele grande dia que ele vem montado num cavalo, como cantou aqui em cima, pulando sobre os montes, na hora que ele chegar? O que você vai ter feito? O que vocês irão apresentar para Cristo, para que Ele possa falar: vem, amado de meu Pai, vem, o céu seja bem-vindo. O que vocês têm feito? Ou vai chegar naquele grande dia, Ele vai falar: apartai de mim que vos não te conheço. Vocês já pararam para prestar atenção? Quantas vezes, vamos falar de hoje, não vamos falar do passado não, vamos falar de hoje. Quantas vezes, que às vezes Jesus estava do seu lado, ali ó, só esperando o momento, eu não vou usar. Quantas vezes que Ele só queria que vocês tirassem 5 minutinhos dos seus tempos, do nosso tempo, que Ele queria que eu, você, nós, tirasse 5 minutos do nosso tempo, para falar: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te escuta. O que tem te impedido? O que tem te atrapalhado a chegar até Ele? Renúncias. Abre mão. Ele não abriu mão da gente. Ele não abriu mão da gente. E João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou abrir aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É tão sério isso? É tão sério esse versículo? É tão sério? A gente não está tendo coragem de tirar 5 minutos do nosso tempo, para poder buscar, adorar, renunciar, pedir perdão. Mas olha o que o próprio Deus fez.
Ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho. Eu fico imaginando Deus sentado lá, vendo o mundo, vendo a zorra toda que estava acontecendo. Com certeza ele deve ter irado pelos pecados que estavam no mundo, pelas coisas que estavam acontecendo, mas por amor a nós, ele deve ter feito com Jesus assim: aí filhão, vai lá, desce lá, se faça homem, carne, vai lá, porque precisa, porque está precisando de um cordeiro limpo, de um cordeiro imaculado naquela terra, de um cordeiro sem mancha, para poder salvar os seres humanos, para poder salvar a nação. E a gente não está tirando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o próprio Deus entregou o seu Filho por amor a nós, por que a gente não pode renunciar por amor a Cristo? Por quê? As coisas mundanas estão mais gostosas? A musiquinha sertanejinha tchá-tchá tá boa? O pagodinho tuc-tic-tuc-tic-tuc-tic tá bom? Fofocar da vida dos outros na escola tá boa? Falar mal do irmão da igreja tá bom? Falar mal do pastor tá bom? Zombar dos irmãos que estão cantando em cima do altar, que está buscando em espírito e em verdade, tá bom? Então, se tá bom, irmão, deixa eu só falar com vocês curto e grosso: quando Jesus voltar, vocês vão para o inferno. A verdade é essa. Ainda vocês vão descer de tobogã ainda, meu filho. Você não vai descer, nem descer não, vocês vão descer. Não é caso de rir não, gente, é sério. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele se faz presença. E a gente vai vacilar até quando? Até quando? Até quando que nós vamos vacilar? Uma das lições que nós podemos tirar também é que o jovem, ele amava mais o bem material, mais as coisas materiais, do que a própria renúncia. Se a gente continuar lendo, aqui, vai falar assim, 22. Ele, porém, contrariado com as suas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí eu vejo, a partir daqui para baixo, eu vejo que Jesus é um cara sensacional. Ele não dava uma bola fora. Não podia estar dentro de campo porque cabeceava, e continua assim: então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu-lhes, dizendo: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, no reino de Deus. O que está querendo dizer com esse versículo? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil. O que para nós é impossível, para Deus é impossível.
Vou repetir de novo. O que é impossível para nós é possível para Deus. Deus não dá bola fora, gente. Deus não vacila. Jesus não vacila. É tanto que na Bíblia fala que antes da gente nascer, antes da gente ser um embrião dentro do corpo da nossa mãe, o nosso dia já estava escrito na palma da mão dele. Então, se nós achamos que nós somos espertos, cuidado para a gente não cair. Cuidado para a gente não cair. Cuidado para a gente não cair. Continuando. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles, olhou e disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus é Deus. Antes da fundação do mundo, Deus é Deus. Quem é Deus? Deus não é a partir de algo. Deus não é a partir de bem material. Deus simplesmente é. Deus simplesmente é. Ele é o alfa, o ômega, o início, o meio, o fim, a brilhante estrela da manhã, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Esse é Deus, é o médico dos médicos. Esse é Deus. Ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. Ele sabe os livramentos que nós vamos ter amanhã. Ele é Deus. Ele é Deus do possível. Ele é Deus que transforma água em vinho. Ele é Deus que multiplica pães e alimenta uma multidão. Ele é Deus antes de você deitar. Ele já está dando ordem aos anjos dele para acampar ao redor da nossa casa, para que mal nenhum chegue à nossa tenda. Ele é Deus que tem nos guardado. Quando a gente levanta, quando a gente deita, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente vai na padaria, quando a gente vai na escola, para os meninos aqui que estão, Ele é Deus. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito para a gente poder aproveitar a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida? O que a gente tem feito? O que? Ei, acorda, o tempo está curto, ele já está voltando. Você quer ficar ou você quer ir? Se você quer ir, então pensa o que você está fazendo de errado e renuncia. Não seja como o jovem rico que preferiu priorizar os bens materiais do que ter a salvação eterna. Porque na palavra de Deus fala: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campo por amor por mim, ou por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu estudando essa palavra hoje, veio
trouxe o entendimento, veio o entendimento, o Espírito Santo de Deus trouxe o entendimento na minha cabeça da seguinte forma: o jovem rico vacilou, a verdade é essa, é vacilão, ele é vacilão, porque ele teve a oportunidade de ganhar 100 vezes mais, casa, irmão, irmã, mãe, filhos, campos com perseguição, mas isso tudo aqui, ó, que está falando, não é físico, é espiritual, é espiritual. A Bíblia fala para a gente ser pescadores de homens. É o que a Bíblia fala. Para a gente ser pescadores de homens. Na fase da adolescência é muito fácil. É algo verdadeiro, porque eu vivi isso, todos nós aqui vivemos isso. É uma fase, digamos que, uma fase de vergonha para o Evangelho. Vocês vão entender o que eu estou falando. É uma fase de vergonha do Evangelho. Por quê, Luiz? Porque aqui na igreja a gente pula, a gente canta, a gente dança, a gente prega, a gente toca. Lá em cima no Ministério Infantil a gente presta atenção. Mas quando sai do portão para fora, qual que é o exemplo que a gente está dando? Na escola, perto dos amiguinhos, o que a gente está fazendo? E aí? Será que a gente tem nos renunciado com as atitudes escolares? Vocês que estudam, tanto em faculdade quanto em escola normal. Quando alguém fala, o fulano de tal evangélico. Ah, ele é? Sério? Aí vai, qual a igreja? Ah, vai na igreja X. Ué, mas as atitudes dele não está parecendo, não? Porque ele não está tendo atitude. O inimigo vem todos os dias com bandejas nos oferecendo. Basta a gente tomar a decisão se a gente quer, se a gente não quer. A salvação é individual. Não adianta eu ser filho de pastor. Eu estou falando isso porque eu sou filho de pastor também. Não adianta eu ser filho de pastor que ele vai levar a gente para o céu. Não, filho. Salvação é individual, irmão. Salvação é individual. Ou você trilha o seu caminho segundo a Bíblia, ou então você vai queimar. Vai queimar. Ah, eu sou crente, que eu faço o que acontece, eu vou tomar cervejinha no bar, eu vou fumar um paiolzinho, porque não tem nada a ver. Realmente, tem nada a ver. Quer pecar? Peca. Quer ter relação sexual antes do casamento? Tenha. Quer fumar? Fuma. Quer cheirar pó? Cheira. Quer beber? Bebe. Mas quando Jesus voltar, você continua fazendo. Você continua fazendo. Renúncias. Renúncias. O jovem rico perdeu a oportunidade de ter 100 vezes mais,
por conta que ele estava apegado a bens materiais. E uma coisa, grava isso na cabeça de vocês. Grava isso na cabeça de vocês. Deus é a prioridade na nossa vida. Minha esposa está aqui na frente, ela sabe. Eu falo direto lá em casa. Filha, primeiro Deus, depois você. Da mesma forma ela comigo. Primeiro Deus, depois você. Prioridades. Prioridades. Ah, Luiz, então você está falando que eu tenho que pegar tudo que eu tenho e vender e distribuir para os pobres, eu tenho que fazer uma boa ação para me conseguir a vida eterna, para me conseguir ganhar 100 vezes mais. Não. Não estou falando isso não. Não estou falando disso. O que eu estou falando é, o que está te impedindo de ter uma vida eterna? O que está te impedindo? Pare e pensa. Pare e pensa. É um jogo no celular? Vou repetir de novo. É o Instagram? É o TikTok, Twitter, o YouTube? O que está te impedindo de ser salvo, de se renunciar? O Senhor busca verdadeiros adoradores, adoradores que busca Ele, que adora Ele em espírito e em verdade. Esses são os tipos de adoradores que o Senhor procura. Olha o que diz em Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo. Não se amodem ao padrão deste mundo. Não se transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos salvou, porque a gente já era condenado. Mas por misericórdia a nós, foi o que eu falei, Ele mandou o seu Filho na terra. Fez o caminho de sangue, sofreu, foi humilhado. E foi o pior de tudo, a pior morte que existia naquela época, era a morte de cruz. A pior morte foi a morte de cruz. Foi a morte de cruz. E o trem é tão sério, que eles preferiram soltar um ladrão, do que soltar Jesus. Mas isso tudo fazia parte do plano. Tudo fazia parte do plano, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aí Ele provou, mais uma vez, que Ele é Deus, que quando Ele quer, Ele faz acontecer. Podemos citar vários milagres aqui, por exemplo, Lázaro. Depois de alguns dias morto, ele simplesmente, eu fico imaginando a cara do povo. Não vai abrir lá não, porque tá não sei o que, tá fedendo e tal. Lázaro, sai para fora.
Aí de repente sai que cara igual a múmia, todo enrolado num pano branco. Aí eu fico imaginando a cena, igual cena de filme, todo mundo desmaiando. E aí? O que você me diz desse Deus? Vale a pena ou não vale se renunciar todos os dias para fazer a vontade dele e garantir a salvação eterna? Deixa a pergunta aqui novamente para vocês. Deixa a pergunta aqui novamente para vocês. O que vocês abririam mão para ter a salvação eterna? O quê? Quantos de vocês estão dispostos a largar tudo, a renunciar, para poder seguir a Cristo? O que tem te atrapalhado? O que tem feito você que está, qual atitude sua que tem atrapalhado vocês ganhar a vida eterna? Não precisa me responder, é só pensar. É só pensar. A salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8. O que vocês estão dispostos a fazer para ganhar a salvação? Não seja como o jovem rico. Não seja. Não percam sua salvação. Não percam. Ele está à porta. Ele está vindo. Já tem sinais. As coisas já estão acontecendo. Não percam a oportunidade de evangelizar. Não percam a oportunidade de fazer o que a gente tem que fazer, ser pescadores de homens. Quando eu falo ser pescadores de homens, não é ser homem, mas mulheres também. O que você tem feito para você trazer aquela amiga sua para Cristo? O que você tem feito no seu serviço, que você vai ser exemplo para eles, que eles possam se render ao pé da cruz? O que vocês têm feito? Feche os olhos. Eu não vou fazer apelo, porque como eu disse aqui para vocês aqui, salvação é individual, cada um sabe aquilo que tem que mover, quais são os pauzinhos que tem que ser movido para que haja festas no céu, para que haja salvação, para que vocês possam usufruir do gozo eterno, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa história do jovem que teve a oportunidade, que viu, que teve a oportunidade de ir para o céu, de ter 100 vezes mais daquilo que ele já tinha, mas ele escolheu ficar com os bens materiais. A gente pode tirar algumas coisas de lição dessa história.
Como, por exemplo, a gente precisa e pode se conectar a Cristo. Ah, mas como assim, Luiz? Vai no seu secreto, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, ora, conversa com Ele, que no secreto Ele vai te responder. É simples. Simples. Segundo ponto também, que a gente pode tirar como lição, é preciso estar disposto a abrir mão de tudo, sempre que necessário. Sempre que necessário. Sempre. Quantos de nós aqui tem uma foto no telefone de 2007, 2008, que está guardada lá ainda, ocupando espaço? Ah, mas eu não vou me desapegar porque essa foto, ela foi um marco histórico para mim, que eu não sei o que aí se faz. Beleza, mas você já parou para pensar já, que se você apagar essa foto, ela vai dar espaço para outra foto? Gente, uma foto melhor, digamos assim, de qualidade melhor. Terceiro ponto, a salvação não depende apenas de boas obras, mas também de fé e amor a Deus. Foi o que eu falei aqui. A salvação é pela graça mediante a fé. O que você tem feito para ser salvo? É simples. É simples, é uma coisa simples, é simplesmente obedecer a Cristo, é simplesmente fazer a vontade de Cristo, é isso, é simples, é simples. E uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu nunca vi, nesses meus 27 anos de vida, eu nunca vi alguém chegar perto de mim e falar: Jesus fez isso comigo sem eu pedir. Jesus não te obriga a fazer as coisas, Ele te ensina, Ele te dá a oportunidade. Foi o que eu falei, o inimigo vem com bandejas, basta você escolher se você quer ou se você não quer. É difícil? Muito. O caminho da salvação é estreito, machuca, dói, fere, arde, deixa cicatriz, mas a recompensa é eterna. A recompensa é eterna. A recompensa é eterna. Pensando por outro lado, se você quer um caminho mais fácil, tem um caminho da perdição. É um caminho largo, fácil, mas aqui, não se engana não. O sofrimento é eterno. E o inferno é de verdade, como o céu é também. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual não é um mundo de fantasia, um mundo do Alice nos Países das Maravilhas, não. Existem demônios. Existem demônios de todo tipo. Da mesma forma que existem anjos. Da mesma forma que existe aquele cuidado, da mesma forma
que aonde que a gente está perdido, aonde que a gente está sem força, aonde que a gente não tem mais o que fazer, o Espírito Santo de Deus vem, nos pega no colo e fala: acalma, meu filho, eu estou contigo. São escolhas. Você pode escolher caminhar com Cristo. A nossa vida é um caminho. Imagina comigo, você num caminho, numa cidade, andando com Jesus, Jesus do seu lado. Vamos lá, Deus, vamos lá, Jesus. Aí de repente, você passa em frente a algo que te chama atenção. Ô Jesus, senta aqui. Senta aqui. Pera aí, tá bom? Pera aqui, que eu só vou ali rapidinho ali e já volto. Você vai lá. Curte, dança, bebe, faz as coisas erradas. Faz tudo o que você quer. Mas chega um ponto que o nosso espírito clama. Chega um ponto onde a gente não tem mais força. E é tão engraçado que no início foi o que eu falei com vocês aqui, o caminho da perdição. É tão engraçado que na hora que vocês estão curtindo, estão fazendo as coisas que nós estamos fazendo as coisas, tá gostoso, tá bacana, mas aí começa a dar errado, começa a fugir do nosso plano, fugir do nosso controle. O que a gente faz? Volta. E você sabe o que é o mais engraçado, mais interessante disso tudo? Que na posição que você deixou Jesus, Jesus está te esperando. Está ali, sentadinho, te esperando. Isso me lembra a história do filho pródigo. Tinha de tudo, mas resolveu pedir a herança antes. Pediu herança, o pai deu e foi. Olha só como que essa história se completa com o que eu acabei de falar aqui com vocês. Foi a chegar um ponto dele comer lavagem, comer comida de porcos. Ó, meu pai é dono de muitas coisas. O que ele faz? Ele volta. E ele volta para a casa de quem? Para a casa do pai. Na hora que o pai avista ele de longe, ele fala com os empregados: vai e busca a melhor roupa, prepara a melhor comida, porque o meu filho voltou. E é assim com Jesus. Toda vez que alguém se arrepende, toda vez que alguém sai dos caminhos do Senhor e se arrepende e volta, há festa no céu, porque o que estava perdido encontrou novamente com o Pai. E ele já chega pedindo perdão a ele: Pai, me perdoa, pequei contra ti e contra o céu, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Aí ele fala: me trate como um dos seus empregados. Realmente o pai poderia, mas não, o pai preferiu amar, entregar a melhor roupa, pôr até anel no dedo. O que eu estou querendo dizer para vocês essa noite? Nessa história também, que há tempo para todas as coisas. Não tem o tempo determinado, no sentido assim que eu estou falando: eu vou sair hoje para o mundo, amanhã eu vou voltar. Não, enquanto você está gostando das coisas do mundo, você está curtindo, você está fazendo, mas chega um ponto
que o nosso corpo pode estar até aguentando, mas a alma e o espírito não. É aonde que a gente volta correndo para a casa do Pai. É aonde que a gente renuncia às coisas mundanas e volta para a casa do Pai, onde que a gente é salvo. Então nessa noite, essa palavra que eu queria deixar para vocês: o que vocês estão dispostos, qual tipo de renúncia que vocês têm que fazer para ter a vida eterna, para ser chamado de amado do meu Pai, para vocês ter o lugarzinho no céu? O que vocês precisam de fazer? O que eu preciso de fazer para me ter a salvação? A salvação é individual. Ninguém carrega ninguém para o céu não, a não ser você mesmo. Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, eu venho diante do Senhor, ó Pai, entregar cada pessoa aqui neste local nas Tuas mãos. Ó Pai, eu não sei, Espírito Santo de Deus, quais são as renúncias que precisam ser feitas, quais são os caminhos que devem ser, quais são as atitudes que devem ser tomadas para que nós possamos desfrutar do gozo eterno, para que naquele grande dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor vem e fala: vem, amado de meu Pai, vem. Eu não sei, Pai, nos mostra, nos incomoda, fale conosco, ó Espírito Santo de Deus. Só Tu és santo, só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo poder e de toda adoração seja dada somente ao Senhor Jesus. Ó Pai, no nome de Jesus, se é uma atitude, se é uma palavra, se é um gesto, se é uma ação que nós tomamos, se é um pensamento que nós possamos ter, que entristeceu o coração do Senhor, que trouxe mágoa, que trouxe, Espírito Santo de Deus, a tristeza no teu coração, que envergonhou o céu, que envergonhou a terra, que nós não somos dignos de ser chamado de teu filho. Eu venho através dessa oração, Pai, te pedir perdão, Espírito Santo de Deus. Te pedir perdão, Pai, por todos os palavrões que nós falamos. Te pedir perdão, Espírito Santo de Deus, por toda coisa que nós fizemos que não agradou o coração do Senhor. Eu quero te pedir perdão, ó Pai, por cada fofoca. Eu quero te pedir perdão, Pai, por cada fofoca dentro da igreja. Eu quero te pedir perdão, Pai, por cada fofoca na escola, no trabalho, na rua, nas famílias. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós desejamos o mal para a pessoa do nosso lado, que nós não falamos, mas nós pensamos. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes aonde que o Senhor esteve presente ao nosso lado, que nós chegamos até a sentir a presença do Senhor, mas a gente escolheu não dar ouvido. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia, Pai, da nação brasileira, tenha misericórdia, Pai, de nós. Nós sabemos que o Senhor está à porta, o Senhor está à porta,
Nós queremos ser salvos. Por isso nós queremos renunciar, Pai. Nós queremos a salvação. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Na Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei contigo e ele comigo. Nós queremos, ó Pai, participar daquele grande dia. Nós queremos, ó Pai, participar da ceia do Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada. Que o Senhor possa, Pai, se fazer presença. Que nós possamos contemplar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos, Pai, continuar sendo luz do mundo e sal na terra. Que nós possamos chegar naquele lugar de trabalho, que nós possamos chegar na igreja, que nós possamos chegar na escola, que nós possamos chegar na padaria, no supermercado, na farmácia, onde for, não importa. Mas na hora que a gente chegar, eles falarem, eles anunciarem que ali está um servo do Senhor, que ali está um homem e uma mulher segundo o coração do Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Tenha misericórdia. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque esta manhã o Senhor se renovou, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque essa manhã o Senhor soprou em nossa narina o fôlego de vida, aonde que o Senhor nos deu a oportunidade de engrandecer, de contemplar as boas novas do Senhor na nossa vida. Nós estamos chegando, Espírito Santo de Deus, a mais um findar de ano. Quantas coisas que nós passamos esse ano, desde coisa boa a coisa ruim, mas o Senhor foi misericordioso por nós e nos guardou e nos livrou. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que nós, Pai, não sejamos como o jovem rico, que nós possamos renunciar, que nós possamos vender as nossas propriedades, que nós possamos distribuir para os pobres, e que nós possamos a mais seguir o Senhor, porque nós sabemos que a alegria será eterna naquele grande dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.